Boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá que hora você vai assistir, né? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Muita alegria estar aqui com vocês. Eu sou o Gabriel, um dos palestrantes aqui do Espaço Hamed. Sou um homem branco, pouco cabelo, barba, bigode, uso óculos, tenho a pele branca. Estou vestindo uma camiseta branca hoje e estou muito contente de estar com vocês mais uma vez. Hoje o nosso tema é renovando atitudes, um olhar para dentro de si, e vamos ver o que acontece, né? Pra gente começar o nosso encontro já com a harmonia elevada, vamos fazer uma prece de abertura. E você faz aí da sua casa. E vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoe as nossas ofensas, como perdoamos nossos ofensores, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, que tenhamos um bom encontro no dia de hoje, ou quando esse vídeo te encontrar. Que a espiritualidade amiga nos ajude, e vamos nessa. Para a gente começar o nosso encontro, uma das coisas que eu vou compartilhar aqui com vocês, deixa eu pegar aqui que eu deixei separado. É um trecho adaptado de um livro chamado Quando Me Amei. Esse texto é de um livro de poesias que ele é atribuído às vezes na internet a muitas pessoas como Charlie Chaplin, enfim. Mas na verdade temos aqui a autora. Deixa eu compartilhar com vocês. No texto é dito assim. O texto é... Se eu não falar direito, peço desculpa, tá? Mas o nome das pessoas que escreveram o livro é Kim e Alison Macmillan. Acho que é isso. Então é dito assim, ó. Quando me amei de verdade. É a tradução para o português, o livro é em inglês, né? Quando me amei de verdade, compreendi que em qualquer circunstância eu estava no lugar certo e no momento preciso. Então consegui relaxar. Hoje sei que isso tem nome: autoestima. Quando me amei de verdade, percebi que a minha angústia e o meu sofrimento emocional não são mais do que sinais de que estou agindo contra as minhas próprias verdades. Hoje sei que isso é Hoje eu sei que isso é autenticidade. Então, autoestima, autenticidade. Quando me amei de verdade,
Deixei de desejar que a minha vida fosse diferente e comecei a perceber que tudo o que acontece contribui para o meu crescimento. Hoje sei que isso se chama maturidade. Quando me amei de verdade, compreendi por que é ofensivo forçar uma situação ou uma pessoa só para alcançar aquilo que desejo, mesmo sabendo que não é o momento ou que a pessoa, talvez eu mesmo, não está preparada. Hoje eu sei que isso se chama respeito. Quando me amei de verdade, me libertei de tudo que não é saudável. Pessoas e situações, tudo e qualquer coisa que me empurrasse para baixo. No início, a minha razão chamou essa atitude de egoísmo. Hoje eu sei que isso se chama amor por si mesmo. Quando me amei de verdade, deixei de me preocupar por não ter tempo livre e desisti de fazer grandes planos. Abandonei os mega projetos do futuro. Hoje faço o que acho correto, o que eu gosto, quero e no meu próprio ritmo. Hoje eu sei que isso se chama simplicidade. Quando me amei de verdade, desisti de querer ter sempre razão e com isso errei muito menos. Assim descobri a humildade. Quando me amei de verdade, desisti de ficar revivendo o passado e de me preocupar com o futuro. Agora me mantenho no presente, que é onde a vida acontece. Hoje vivo um dia de cada vez, e isso se chama plenitude. Quando me amei de verdade, compreendi que a minha mente pode me atormentar e me decepcionar. Mas quando eu coloco a serviço do meu coração, é uma aliada valiosa, e isso é saber viver. Bastante coisa nesse texto, né? Então, renovando atitudes, um olhar para dentro de si, é justamente se perguntar, né, como é que eu, Gabriel, tô lidando com as coisas, né? Como é que eu tô lidando com as situações da vida, os dilemas morais que acontecem no dia a dia, as minhas crises, minhas preocupações, minha ansiedade, seja lá o que for, né? Vamos olhar com mais detalhamento cada um desses parágrafos. A gente começa com o texto falando de autoestima, que basicamente é gostar de si mesmo. Sim? Então, quando me amei de verdade, compreendi que em qualquer circunstância eu estava no lugar correto e no momento preciso, e então consegui relaxar. E isso teria o nome de autoestima. Perceba, né? Estar no lugar correto, no momento preciso. Muitas vezes a gente se cobra por não ter feito algo, ou não estar fazendo, ou não ter atingido certa situação, ou mesmo do lugar onde a gente está, né? E para muitas pessoas, um público muito grande, a própria internet, os Instagrams, os outros meios, né, de redes sociais que geram ali janelas para você ver as vidas das pessoas, vidas muito entre aspas, né? Porque obviamente aquilo é uma produção.
mas de repente a pessoa pode se sentir menor, né? Poxa, todo mundo atingindo tal ou qual condição e eu tô aqui. E o texto vem e fala justamente isso. O aqui e o agora são os corretos, né? É, E é importante não olhar isso com um determinismo. Ah, era pra ser, era pra eu estar aqui mesmo, era pra ser assim, com uma fantasia de que existe um destino pré-determinado e que é impossível mudar. Não é isso, tá? Não é isso. A questão é, como diz o Cortella, da minha forma de interpretar, né? Não exatamente com as palavras dele. A, a gente faz o que pode com o que tem, até que nós tenhamos condições de fazer ainda melhor, né? Não é para olhar para a vida com um comodismo, com um fatalismo, era para ser assim, ou é assim mesmo. Não, não é. Pode ser diferente. Ainda não é, mas pode ser. Dá trabalho mudar, claro. Então a gente está falando de renovar atitudes. Hoje eu sou uma pessoa que não tem uma autoestima muito elevada. Eu acho que eu sou menor, eu não sou tão competente, não sou tão agradável, não sou um amigo muito bom, não sou o melhor profissional, não tenho uma estima muito elevada pela minha pessoa. Vamos renovar essa atitude? O que dá pra fazer? Tirar a mácula, o peso, a culpa, esse clima ruim de ser quem se é. Eu sou o Gabriel, hoje eu sou isso, eu entrego isso, né? Eu entrego esse nível de serviço, esse nível de amizade, esse nível de comprometimento. Mas entendo que preciso ser melhor e eu vou renovar minhas atitudes para ser. E tá tudo bem ser quem eu sou. Perceba, não é comodismo. Eu não vou ficar assim para sempre. Eu tenho certeza que eu vou ser melhor. Ainda não sou, mas quero ser. Então vou fazer um curso, vou estudar, vou conversar com pessoas que me inspiram, enfim, vou buscar uma referência, né? Lembrando que ninguém pode percorrer o meu caminho só eu consigo trilhar, mas eu posso buscar referências diversas em vários lugares, né? Diversos exemplos aí de vida, de conquistas, enfim, né? Então, autoestima é uma coisa que a gente pode renovar uma atitude e passar a nos dar a oportunidade de sermos quem nós somos. E só isso, por si só, já traz uma elevação da estima, do apreço que teremos por nós mesmos. Né? Bem, aí ele vai para frente, fala. Quando me amei de verdade, percebi que a minha angústia e o meu sofrimento emocional não são mais do que sinais de que eu estou agindo contra as minhas próprias verdades. Poxa vida! Quantas vezes a gente age de uma forma diferente do que nós somos, né? Ou seja, sem autenticidade. Nos sentimos de diversas formas, né? Mas no geral, infelizes, culpados, frustrados, enfim,
Cada um vai ter que perguntar para si mesmo como eu me sinto quando eu não consigo ser quem eu realmente sou. E obviamente que em várias situações da vida a gente não consegue ser quem a gente é, porque tem diversas questões sociais envolvidas nisso. Então, um exemplo, né? Se eu estou no trabalho e eu recebo uma ordem que vai contra quem eu sou. Não é nada que seja criminoso ou que fira alguma lei ou seja imoral. Não é nada assim que fosse legal ou imoral, mas não vai ao encontro de quem eu sou. Por não ser ilegal ou imoral, eu não tenho argumento para falar não posso fazer ou não vou fazer. E aí por fim eu tenho que fazer, mas vou ficar dialogando com isso dentro de mim. Então, renovando as atitudes, um olhar para dentro de si por que será que esse tipo de coisa que eu estou fazendo me causa tanto mal? Por que eu fico tão incomodado de ter que fazer tal ou qual atividade? Percebe? O que isso está falando sobre mim mesmo? Porque perceba, autenticidade é agir com as minhas próprias verdades. Ótimo. Mas e se as minhas verdades precisarem de um ajuste? Percebe? Não é porque elas são minhas verdades que elas estão livres de serem modificadas. O Gabriel de hoje, 23 de fevereiro de 2024, não é o mesmo Gabriel de 23 de fevereiro dos anos 2000. O que era verdade para mim naquela época não é hoje. O que é verdade para mim hoje não seria talvez naquela época. Percebe? Como as coisas não são estáticas. Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão da autenticidade, né? Não é o que eu sou, mas por que não? O que me limita? Então é refletir sobre o sentimento que aquela situação gera em mim. E aí eu consigo renovar a atitude. Lembra que lá atrás, numa outra palestra, a gente fez um ciclo: sentir, pensar e agir. Se eu estou agindo dessa forma, que pensamentos estão associados a isso? E quais sentimentos estão associados a esse pensamento, né? E depois que eu já agi, por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo sobre a minha decisão? Pô, Gabriel, mas aí tem que pensar muito sobre tudo o tempo inteiro, que chato. Renovar atitudes depende de um olhar para si mesmo. Não tem como renovar atitudes vivendo no automático. Se você sempre faz aquelas coisas e repete. Eu aprendi assim porque meu ancestral fazia assim e eu aprendi assim e é sempre assim porque é assim. Aí vou colocar uma outra frase atribuída a Einstein, né? Loucura é fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes, né? Então, vamos repensar sobre isso aí também, né? Quando me amei de verdade, deixei de desejar que a minha vida fosse diferente e comecei a perceber que tudo que acontece contribui para o meu crescimento. E hoje sei que isso chama maturidade. Hoje a gente vê nas notícias espalhadas por aí uma crise global de ansiedade, de estresse, de consumismo, uma vida voltada para registros e publicações e compartilhamentos.
E perceba, não é que eu estou ou esteja criticando as atitudes, cada um faz o que lhe dá prazer. Porém, quantas pessoas, se for o seu caso, por exemplo, e você se identifique, quantas pessoas se sentem mal ao ver que um mundo ao redor, né, visto pela telinha do celular, tá realizando sonhos e vivendo vidas que são hiper desejáveis e eu queria ter aquela vida. Porque tem o clássico, né, da grama do vizinho é sempre mais verde, né? Não importa o quanto eu tenha, não importa que eu tenha casa, que eu esteja vestido, alimentado, não importa. Existe algo dentro da pessoa humana que deseja algo e diferente, né? Majoritariamente visto como melhor, não que seja, mas é compreendido como melhor. Nessa busca é que a gente às vezes chama de sonho ou desejo, enfim. E tudo bem, isso é um motivo de trabalho, de melhoria, de estudo, de evolução, isso é ótimo. Renovar as atitudes é algo que eu almejo quando eu vejo personalidades mais evoluídas. Eu falo, nossa, eu quero ser como aquela pessoa. Eu estou falando de uma realidade diferente que a minha, mas eu não sou aquela pessoa. E agora? Percebe? Então, se eu trago esse pensamento aqui e falo, olha, quando eu me amei de verdade, eu deixei de desejar que a minha vida fosse diferente e comecei a perceber que tudo o que acontece contribui para o meu crescimento. Perceba, se eu estou vivendo o que eu estou vivendo hoje, é isso que me faz ser quem eu sou. E o que eu fizer, como eu vou reagir e agir, vai me levar à evolução. Vou aprender coisas com isso, né? E talvez um dia eu seja aquela pessoa que eu almejo. Mas aceitar a condição presente é o que o texto fala aqui, que é a maturidade. Que nem sempre a gente tem, é claro. Maturidade não tem a ver com idade. De repente a gente encontra aquele dilema, né? Uma pessoa mais velha fala assim: não, você não sabe de nada da vida, porque eu sim tenho tal idade e eu já vivi. E outras pessoas vão falar assim: não, tudo bem, você pode ter essa idade, mas você não passou por o que eu estou passando. Especialmente porque você não está dentro do meu coração e nem da minha mente. Só eu sei o que significa a minha experiência de vida. Não sei se isso fica claro quando eu falo. Caso não esteja, manda mensagem depois de alguma forma, a gente entra em contato, conversa, tá bom? Mas maturidade é um fator. A gente já vai chegando aqui às 20 horas e 23. Vou pular alguns e vou ler só o próximo aqui, que ele é quando ele fala, né? Ou eles falam. Quando me amei de verdade, compreendi que é ofensivo forçar uma pessoa ou uma situação só para alcançar aquilo que desejo. Mesmo sabendo que não é o momento ou que a pessoa, talvez eu mesmo, não esteja preparado. E eu sei que isso hoje é respeito. Forçar situações e pessoas é algo que a gente faz o dia inteiro. Porque a gente se relaciona, né? A gente está se relacionando com pessoas no trabalho, a gente se relaciona com pessoas em casa, nós temos o nosso ciclo de amigos. A vida é um grande apanhado de relacionamentos humanos. E quando a gente usa, entre aspas, um dito popular, né? Cabeças como degraus, ou degraus,
a gente tem consequências que geralmente não são boas, né? Criam-se sentimentos desagregadores, né? De desunião, rusgas, sentimentos de tristeza, raiva, culpa, enfim, né? Então, se a coisa não está fluindo, se as pessoas não estão agindo como se espera, respeite aquele espaço e aquele momento. Até por uma questão de autoestima. Lembra lá, ó, quando eu percebi que estar onde estou e o momento que estou são os certos, e isso é autoestima? Exato. Então, forçar as pessoas a fazer coisas ou, né, forçar situações para conquistar alguma coisa pode gerar mais malefícios do que benefícios. Então, temos que avaliar. E renovar atitudes é justamente olhar para dentro de si e repensar esse tipo de ação, certo? Por último, para não estender muito mais o nosso encontro, quando me amei de verdade, desisti de querer sempre razão. E com isso errei muito menos. Assim descobri humildade. Quantas vezes nos relacionamentos aí familiares, né? Mães, pais com filhos, casais, né? Entre as duas partes do casal ou mais partes, né? Dependendo do arranjo familiar. Enfim, a gente às vezes está... Às vezes não, né? Muitas vezes estamos disputando espaços para exercer poder, para ter razão, só para ter o gostinho de falar, eu tenho razão, me dê razão, fale que eu estou certo, né? Às vezes isso é velado. A gente nunca não admite, não, eu não quero ter razão, é que é o certo. Não, eu não quero ter razão, é pro seu bem. Você está respeitando o direito de escolha da outra pessoa? Está respeitando a decisão da outra pessoa? Lembrar que o que é certo para você talvez não seja o certo para o outro. E é nisso que ele fala, ó, quando eu parei de querer ter razão, errei muito menos. Forçar as outras pessoas a ter a mesma opinião que a gente, a torcer para o mesmo time, né, digamos assim, é um ato que vai... que é anti... assim, é desrespeitoso, é ofensivo, sabe? E aceitar que a gente não acerta sempre, ou que não está sempre certo, ou que não tem direito de influenciar as decisões das pessoas ou de criticar as decisões que elas tomaram, evita uma série de traumas, gatilhos, coisas negativas, enfim. E essas coisas negativas todas vêm acompanhadas de um pacote de sentimentos que são muito doloridos. E a gente podia citar vários, né? Mas decepção, desrespeito, é aquela sensação de falar, poxa, essa pessoa não está respeitando a minha decisão, só ela quer estar certa. Você se identifica com isso? Já passou por isso no trabalho? Já passou por isso em casa? Às vezes você é a pessoa que não está respeitando. E às vezes é a sua opinião que não é respeitada. Que a vida é assim, a gente passa por diversos tipos de problema.
de conflitos, na verdade, né? Que são oportunidades de melhoria. Como é que você renova atitudes? Tendo situações para fazer diferente. Então, como é que eu provo que eu sei falar inglês? Bom, conversando em inglês. Se eu não consigo, eu não sei. Eu preciso rever o meu conceito do que é saber, porque se eu não consigo pôr em prática, como é que eu posso dizer que eu enxergo bem sem óculos, se sem óculos eu não mal estou enxergando o celular na minha mão? Alguma coisa está errada, né? Não só na minha visão, como no meu entendimento. Por que eu tenho aqui na minha cabeça que eu enxergo super bem, sendo que eu dependo de um óculos? Não faz sentido nenhum, não é racional. Então, como eu posso dizer que sou humilde se numa situação que eu deveria demonstrar humildade, eu sou arrogante? Como eu posso falar que eu respeito você se na primeira vez que você e eu temos opiniões divergentes, eu quero que valha a minha opinião e não a sua? Então, se eu não estou demonstrando respeito, é porque eu não sou uma pessoa que respeita. E perceba, eu não estou colocando nenhum juízo de valor, eu só estou deixando que é a coerência, né? De olhar para a situação, seja lá qual for, e buscar a renovação da atitude. Às vezes a gente lê nos livros assim que eles falam assim, não, o momento ruim é de aprendizado. E aí parece que a gente tem que sofrer para aprender, o que é um desdobramento, uma conclusão talvez míope de algo maior. Mas a questão é que como eu demonstro que eu sei ser de uma tal forma se eu não tiver situações para ser daquela forma? Último exemplo. Eu sei resolver problemas matemáticos. E aí você me dá um problema matemático. Eu não consigo resolver. A minha afirmação inicial, eu sei resolver um problema matemático, ela se confirma? Não. Se você não tivesse me dado um problema matemático, você saberia que eu não sei resolver um problema matemático? Não. Percebe? Então, quando a gente tem situações na vida para exercer a humildade, elas são doloridas, mas é ali que você mostra que você sabe ser humilde. Percebe? A gente não passa por nada da vida para aprender, mas para pôr em prática o que a gente sabe. Consequentemente, a gente aprende, é verdade, mas de antemão, o que eu já sei, se eu pôr em prática, perfeito, está resolvido, né? Então, basicamente era isso para hoje. Já 8h34, até estendi um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado. Que consigamos renovar as nossas atitudes. Isso é uma tarefa de todo dia. E aí fica uma dica aí, né, para quem achar que faz sentido, né? Se cercar de instrumentos, de ferramentas que te levem à renovação. Vou falar de mim, por exemplo, vou compartilhar uma coisa pessoal minha. Eu achava, ou acho, que estar associado a uma casa espiritualista como Hamed, ou podia ser qualquer outra, me mantém em contato com o tema renovação de atitudes e me dá suporte, me dá
recurso psicológico e emocional para eu fazer as mudanças que eu acho que preciso fazer na minha vida. Sozinho, sem recurso nenhum, sem conhecimento de nada, sem outras pessoas que compartilham essa jornada de evolução, de busca, de renovação, eu teria que ir fazendo a tentativa e erro. Talvez eu acertasse em algumas coisas, mas o processo seria mais demorado, com certeza, e talvez mais frustrante. Então, a dica pra gente finalizar é essa. Quer renovar atitudes? Vamos buscar companhia, recurso, estudo, pessoas que nos ajude. Perceba, não é para adotar nenhum super guia, guru, líder, não. Mas beber de várias fontes, ter acesso a várias fontes, processar com seu raciocínio, com seu intelecto, com seu coração e tornar-se uma pessoa melhor no que é que você queira do que era ontem. Não precisa ser igual a alguém. Só para pegar um exemplo bem, assim, extravagante. Poxa, queria ser igual a Jesus. Acho que não vai dar. Para mim não dá. Eu, Gabriel, não acho que consiga. Poxa, mas ele tem exemplos bons. Eu posso tentar fazer aquilo da melhor forma que eu puder. Lembra que eu falei do Mário Sérgio Cortella? Eu vou fazer o melhor que eu puder enquanto eu não tiver condição de fazer melhor ainda. Autenticidade, autoestima, respeito. Quando me amei melhor. Ou quando me amei de verdade. Então é isso, gente. Renovando atitudes, um olhar para dentro de si. Obrigado pela atenção de vocês. Vamos nos conectar agora, respirando fundo aqui, ó, uma respirada. Se conecta mentalmente com a sua espiritualidade, com seus guias, ou enfim, com Deus. Tenta sentir a presença dele aqui dentro, que ele tá... Nós somos, temos a partícula divina dentro de nós. E buscando essa partícula que mora dentro da gente, vamos agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos juntos. Deus, essa força da criação que a tudo cria e rege como um grande maestro. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos compartilhando este momento, seja lá qual momento for. Que todos tenhamos luz, clareza e, sobretudo, força para nos renovarmos em nossas atitudes e que a gente se lembre de olhar para dentro de nós, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, sempre antes de dar uma resposta, antes de atender a um chamado, a um conflito, olhar para dentro de nós para tentarmos resolver as coisas da melhor forma possível. Isso aí, está encerrado o nosso encontro de hoje. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.